Opa, seja bem-vindo ao programa Simples Assim. No programa de hoje, apresentamos de forma simplificada estratégias e benefícios para a sua jornada de uma vida mais ativa. Meu nome é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida e no episódio de hoje falaremos sobre uma técnica de motivação. Saber que a atividade física faz bem para a maioria das pessoas não significa absolutamente nada. Se você tem dificuldades de encontrar algo para movimentar seu corpo e definitivamente tirá-lo do sofá ou de frente da televisão, saiba que é como uma boa parte das pessoas. Uma grande parte da população precisa sentir uma forte inspiração para sair de um marco zero e iniciar na prática de alguma atividade física. Realmente é preciso algo a mais para finalmente tomar a decisão para ter uma vida mais ativa. Então, fique tranquilo porque é normal. Você precisa de algo muito forte para inspirá-lo. E eu posso te alertar hoje de todos os desafios para a prática da atividade física que eu já conheci. Um dos que eu acredito que seja o mais difícil é simplesmente começar, dar os primeiros passos. Esse eu considero o mais difícil. Agora também posso te dar um outro alerta que eu acho bem legal. Se você fizer da forma correta tudo o que é preciso fazer para que saia, crie o hábito para começar, nunca mais você vai parar. Você vai praticar atividade física para o resto da sua vida. Um estalar de dedo, é mágico. Preste atenção. Por esse motivo, o programa de hoje eu vou te mostrar uma técnica que eu considero muito poderosa e que eu sempre uso para motivar os meus alunos, os meus atletas. Deixar de lado o cansaço, deixar de lado a preguiça, a falta de vontade e apenas começar. Sair do sofá. Eu acredito que isso vai colaborar para que você comece a dar os seus primeiros passos. É uma forma muito poderosa, é uma técnica que eu uso muitas vezes quando preciso e realmente eu considero ela de uma forma bem poderosa para que você consiga ter a iniciativa de dar os primeiros passos. Eu coloquei o nome nessa técnica de uma motivação externa. Eu chamo de motivação externa e aí eu vou te explicar tanto da forma como eu vejo essa motivação externa, como com alguns exemplos. Ela está diretamente relacionada com aquilo que você deseja alcançar. Ela está baseada em forma de resultados. É uma motivação que vem de dentro de você, mas que atinge a parte exterior, o mundo fora de você. Ela está ligada diretamente com aquilo que eu desejo e com o resultado que aquilo que eu desejo vai proporcionar para mim, para minha vida, para minha forma. Eu vou ilustrar. A motivação externa, como eu falei, ela tem essa finalidade de promover resultados daquilo que eu desejo alcançar. Então, ela está focada numa premiação final, numa recompensa final, no final do caminho, do percurso. Eu não faço a atividade apenas pela atividade em si, mas sim para ser recompensado no final. Por isso que eu falo que é externo, para eu ganhar o direito de, no final, receber um prêmio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quer ver? De um lutador de UFC. Ele treina bastante motivado, ele sabe que ele tem uma luta programada, ele sabe que ele tem um adversário que é difícil e ele precisa treinar bastante para isso. E ele sabe que quando ele subir naquele ringue, ele acredita plenamente que ele vai vencer a luta, que ele vai se tornar campeão, que ele pode ganhar o troféu, ele pode ganhar fama, ele pode ganhar dinheiro. Então, ele treina muito motivado por isso. Aí ele encontra uma forma de motivação externa, tá? Para poder conseguir o resultado que ele quer. Existem várias formas, vários formatos. Você pode buscar de várias formas. Eu vou te explicar mais uma outra forma. Por exemplo, uma pessoa
que gostaria de perder 10 quilos. Eu mesmo tenho alguns casos na minha assessoria de pessoas que querem ou começaram a treinar para perder 10 quilos. E aí estabelece ali que o objetivo final é perder 10 quilos. Perdendo 10 quilos num prazo de, por exemplo, 60 dias. Nesse período a pessoa vai fazer uma programação, nesse período o meu aluno vai fazer uma programação para atingir o objetivo nesses 60 dias de perder 10 quilos. E aí ele cria um formato que, poxa, no final da programação, quando eu atingir os meus 10 quilos, o que eu vou fazer? Eu vou para uma churrascaria, comer todos os tipos de carne que tiver naquela churrascaria, porque eu mereço, eu batalhei, eu treinei para isso. Então, esse é um formato que ele cria. Eu tenho um aluno que ele colocou como um objetivo muito forte, que no caso era perder exatamente 7 quilos no período de 2 meses, 60 dias. E como premiação ele colocou para ele a seguinte forma: olha, assim que eu conseguir atingir os 7 quilos nesses 2 meses, eu vou para uma sorveteria tomar um belo de um milkshake de chocolate. É um formato também. Tenho outros exemplos, vou passar para você. Eu tenho um aluno que o objetivo dele era simplesmente completar a São Silvestre. Ele queria fazer por todos os custos a São Silvestre. O motivo era muito simples. Qual era o motivo? Ele ia fazer naquele ano 50 anos de idade. Então, faltava ali mais ou menos uns 4 meses para chegar nesse objetivo de completar a São Silvestre. Ele estabeleceu que ao final da São Silvestre, quando terminar a São Silvestre, eu quero fazer ela de uma forma boa, bacana, tranquila, saudável. Colocou todos os motivos pelo qual ele queria fazer a São Silvestre e como recompensa ele criou a seguinte coisa: eu quero passar um sensacional Réveillon ao lado da minha esposa, dos meus filhos, comemorando com um belo de um champanhe, estourar aquela champanhe e ter o prazer de comentar assim: poxa, fui lá e realizei a prova mais tradicional do Brasil de uma forma muito legal, muito bacana. Esse também é um outro motivo. Tenho outro exemplo para poder te passar também. Vou para um exemplo mais radical, ok? Eu tenho um aluno que o objetivo principal dele era completar a maratona, uma maratona. Eu quero completar uma maratona no período de 6 meses, estabeleceu ali que ele deveria treinar 6 meses para atingir aquele objetivo, só que não era uma maratona perto da casa dele, e sim lá em Paris. Eu vou completar uma maratona lá em Paris e chegando lá, eu vou com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Ao terminar a maratona, como recompensa, eu vou fazer uma viagem pela Europa de 15 dias com a minha família, com a minha mulher e com os meus filhos. E ainda posso te confessar, existem pelo mundo muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que têm isso como uma grande programação. Vou completar uma maratona em tal lugar. Chegando lá, após terminar a maratona, para comemorar, eu sigo viagem com a minha família. Eu mesmo tenho um exemplo comigo mesmo, né? Teve uma vez que eu estabeleci que eu queria correr a maratona da Disney. A Disney, poxa, era uma maratona que era um desejo meu, eu achava que era uma prova bacana, eu queria completar aquela prova de uma forma legal, aquilo me daria um período longo de treinamento, ou seja, com esse período longo eu estaria entrando em forma e até uma condição física bacana, legal para mim, né, que era o meu formato ali naquela ocasião, e estabeleci que eu queria correr a maratona da Disney, por ser uma prova internacional, por ser num local bacana, legal, na Flórida, nos Estados Unidos, que é uma prova que traz um status bacana, que aquilo para mim naquela ocasião fazia sentido, e não deu outro, eu treinei para aquilo, e aí fui fazer a maratona da Disney.
E como recompensa, o que eu me dei de presente? Pô, assim que eu terminar essa maratona, eu quero seguir viagem junto com os meus filhos. E aí fiz uma programação, levei meus filhos comigo e aí fomos lá. Eles ficaram torcendo pelo meu prazer de fazer aquela prova. Terminando a prova, nós recuperei, né, ali com a ajuda deles, inclusive. Fomos para o hotel, tomamos um banho e após isso fomos comemorar num restaurante, fomos fazer uma viagem gostosa e fizemos uma viagem marcante que ficou marcado aí para o resto das nossas vidas. Então é uma forma. Você não precisa, na sua programação, fazer uma coisa que venha custar dinheiro, que venha ter gasto, mas eu estou te dando essas dicas, essas ideias para que você consiga fazer sim uma programação, criar uma parte externa em você e que venha te trazer um resultado que significa alguma coisa para a sua vida, que venha te trazer frutos positivos. Você pode pensar de várias formas. Poxa, eu quero porque eu vou fazer um campeonato, por exemplo, eu vou disputar um torneio, ou eu tenho um formato. Eu quero fazer porque eu tenho 2 amigos, eu tenho uma amiga e nós estamos treinando porque a gente tem o objetivo de chegar no carnaval e a gente conseguir pular o carnaval 4 dias sem parar. E por isso eu estou entrando em forma, quero fazer um treinamento para que eu consiga fazer isso. Existe no meu grupo, por exemplo, uma aluna que ela treina bastante porque ela faz montanhismo e nesse montanhismo ela exige bastante, ela precisa estar bem condicionada e assim ela vai disputar lá as suas provas, vai fazer seus eventos, não só prova, mas como ela vai num feriado com a família para um local no interior e fazer uma montanha, vai subir, isso exige bastante. Tudo tem vários formatos. Eu posso até compartilhar com você um exemplo muito legal que eu tenho. É de uma aluna minha, uma aluna atual, ela se chama Thalita, ela é uma atleta, mas eu vou contar um pouco a história dela, porque eu acho que é bem interessante. A Thalita, ela começou a treinar comigo através de uma palestra. Eu fui dar uma palestra, ela era uma pessoa que estava ali assistindo essa palestra. Por alguma situação, ela gostou e veio me procurar para começar a treinar comigo. Como já falei em outros vídeos, fizemos as primeiras avaliações e fomos para a pista. Vamos para a pista porque ali a gente vê a resposta de tudo. E fomos para a pista, chegando lá, ela fez o primeiro treino dela. E quando eu vi o primeiro treino dela, aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei para ela e falei assim: poxa, você tem talento para corrida, menina. Você pode ser uma corredora. E ela é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, tudo. É muito provável, como na maioria das vezes, a pessoa acha que eu estou falando isso para fazer um marketing, para, sabe, fazer um clima. O que não é nada disso, porque eu não faço isso. Quando eu falo é porque eu sei que é isso mesmo, porque eu tenho essa visão e eu consigo enxergar o quanto a pessoa pode e o quanto ela não pode. Mas no caso ali eu não estava fazendo média nenhuma, eu simplesmente vi que realmente ela era uma pessoa talentosa e que ela poderia ir muito bem na corrida. E assim ela começou a treinar, começamos a fazer uma programação de treino muito legal, gostosa, bacana, e nós iniciamos ali uma jornada de treinamento. E ela treinava ali mais ou menos 2 a 3 vezes por semana comigo e começou a se dedicar e realmente fazer aquelas 2, 3 vezes por semana, não faltava, era uma pessoa disciplinada. E lá venho eu com essa técnica que eu estou contando para vocês, falando exatamente assim: poxa, você é uma pessoa que pode ir bem na corrida. Por que você não começa a pensar em algo um pouco maior? Exemplo, uma busca pelo pódio, por exemplo. Foi uma dica que eu dei, uma técnica. Porque eu via que ela tinha essa condição.
E de repente isso faria com que ela viesse a treinar um pouco mais do que ela vinha treinando. Simplesmente porque eu achei que ela tinha esse talento. E aí eu peguei e lancei isso. Aí foi passando o tempo, aquilo não despertou nela essa vontade, ela continuou treinando normal e foi passando o tempo. Ela tinha o objetivo de estar bem com o condicionamento físico, a gente cumpria essa etapa. Chegou um período, eu falei, qual é o seu objetivo? Porque eu falo isso para as pessoas de tempo em tempo. Por exemplo, nós estamos no início de temporada, início de ano. É comum eu perguntar de novo para todos os meus atletas, os meus alunos, qual é o seu objetivo? E a pessoa vem e me coloca ali qual é o objetivo dela e a gente volta a fazer uma programação para aquele objetivo, né? Um exemplo, poxa, entrou agora o começo do ano, veio uma pessoa para mim que não estava treinando para uma maratona e agora ela resolveu treinar para uma maratona. Ok, mudamos de objetivo, vamos estabelecer a nossa programação. E no caso dela, mais uma vez, teve a ocasião, o objetivo dela era perder 3 quilos. 3 quilos. Fizemos uma programação, atingimos esse ponto, ela ficou feliz com o objetivo, comemoramos, a comemoração foi uma forma simples. Comemoramos de que forma? Vamos tomar uma água de coco num trailer que tem aqui próximo, que é o Maritaca, próximo da minha casa, e aí nós fomos lá comemorar com uma água de coco. Simples assim. Então, olha como tem várias formas da gente comemorar. Eu acho importante estabelecer um objetivo e comemorar. E no caso, nós vamos fazer isso. Aí vem o próximo objetivo, para não parar. Qual é o seu objetivo? Aí, quando ela foi me falar o objetivo, mais uma vez eu lancei essa técnica da motivação. Poxa, por que você não treina para alcançar um pódio? Ela ficou pensando. A partir dali eu falei, opa, despertou nela o desejo de ir buscar um pódio. E passou, criamos um novo objetivo, treinamos para aquele objetivo e vamos embora, tocamos. Até que chega um dia que inverteu. Ela veio me procurar, ela sentiu o desejo e aí ela veio me procurar com a seguinte forma. Deixa eu te perguntar uma coisa, treinador. Você acha mesmo que eu posso, se eu treinar, se eu fizer tudo direitinho, você acha mesmo que eu consigo ganhar algum pódio em alguma prova nessas corridas de rua? E como eu não estava fazendo média nenhuma, eu acreditava nisso, que ela tinha esse poder, né, que ela tinha essa vocação. Eu falei, claro, lógico que você pode, com certeza, se você treinar direitinho e fizer da forma como eu estou te falando para fazer, como você deve fazer, você vai conseguir seu pódio. Eu tenho certeza disso, eu garanto para você que você vai pegar pódio em alguma prova de rua aí que tem pelo mundo afora, aí, todas as que tem. Não deu outra. Passando alguns dias, ela veio para mim, vamos tomar um café, sentamos lá para tomar um café, ela veio e falou assim, eu quero treinar para isso. E criou-se aí um objetivo externo. Na ocasião, eu ainda perguntei para ela assim, por que você quer ir em busca do pódio? E aí ela tinha os objetivos muito claros na cabeça dela. Porque com isso eu vou ter uma rotina de treinos, eu vou treinar mais, isso vai fazer bem para minha saúde, ok, que mais? Porque com o pódio eu tenho certeza que eu vou ser melhor e vou vencer as corridas de outras pessoas e isso está me estimulando muito. Com o pódio eu vou conseguir benefícios, eu vou conseguir apoios, eu vou trazer, aumentar a minha rede de relacionamento. Enfim, ela criou vários motivos externos para que ela tivesse o desejo de ir treinar e treinar um pouco mais do que ela já havia começado a treinar. Ao invés de 3 vezes por semana, aquilo despertou a vontade de treinar 4 vezes, 5 vezes e resultado disso, a Thalita virou uma atleta de alto nível, uma atleta que ganha pódios, que participa de provas e ganha vários pódios. Para se ter uma ideia, no ano de 2018,
que era um ano normal de provas, que estava tendo provas, porque 2019 com a pandemia foi um caos, suspenderam quase que 100% de todas as provas, não só do Brasil, não só em Vinhedo, não só dos estados maiores aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Cancelado Maratona de Nova York, cancelado Maratona de Paris, cancelado Maratona de todos os lugares, enfim, foi um absurdo, cancelaram as Olimpíadas e a gente não sabe nem quando que isso vai retornar, então foi realmente um absurdo. Mas no caso da Thalita, ela em 2018, ela treinou de uma forma tão disciplinada, tão séria, ela levou a sério aquilo lá, aquele estímulo de vencer os outros adversários, pegar um pódio na prova, pegar ali, pegar aqui, aquilo estimulava com que ela treinasse constantemente e o resultado de 2018 foi um resultado fantástico. Nós estabelecemos como objetivo participar de 12 provas no ano de 2018, 12 provas, e das 12 provas ela pegou nada mais, nada menos do que 8 pódios. 8 vezes ela subiu no pódio, ou para terceiro lugar, segundo lugar, ou várias vezes como campeã, primeiro lugar. Então, atingindo os seus objetivos. Mas, mesmo no caso dela, que é uma pessoa que trabalha todos os dias, trabalha constantemente, uma pessoa normal, não é uma pessoa que vive do esporte, muito pelo contrário, ela gasta dinheiro para treinar, ela paga a minha assessoria, ela paga a sua fisioterapia, ela tem todos os méritos como qualquer pessoa. Ela simplesmente era uma pessoa que não treinava, despertou em uma palestra, começar a correr, começou a fazer um trabalho, sentiu o desejo de fazer esse trabalho, sentiu a vontade de participar, foi estimulada por essa técnica que eu estou falando, de despertar um desejo externo, né, essa motivação externa, isso chamou a atenção, ela gostou, tinha talento para isso, começou a fazer um trabalho, um treinamento, entrou no sistema de treinamento e atingiu o objetivo, ganhando 8 pódios em 12 provas, atingiu o seu objetivo. E o mais interessante, então qualquer um consegue? Não, não é qualquer um que pega pódio, mas qualquer um consegue atingir o objetivo que deseja, mesmo quando às vezes ele não acontece. Não foi todas as vezes que ela participou de prova que ela conseguiu. Então teve provas que ela achou que conseguiria e não conseguiu. Teve provas que ela sabia que ia participar e não ia conseguir porque era um nível muito mais alto do que o dela, mas ela não deixou de ir lá e fazer o melhor que ela podia e conseguiu até atingir a melhor marca dela sem pegar pódio. E ao mesmo tempo, o interessante, estava feliz, estava alegre, estava se divertindo, disposta a continuar fazendo. É sensacional esse exemplo. Eu quero até fazer questão que você assista esse vídeo que eu vou te mostrar agora. E como foi a prova para você? Nossa, eu tava arrumando o cabelo, foi excelente, tava super segura, tô sabendo largar bem, fazer uma chegada de prova consciente. Melhorou? O ritmo melhorou muito, vai melhorar ainda mais. É seu recorde pessoal? É meu RP. Você pegou em 7º lugar no geral? 7º no geral. Com 5.000 pessoas? Exato. Caraca, menina, então me dá um abraço. Show de bola. Porra, viram que bacana esse exemplo? Ela ainda está comemorando. Ela não pegou pódio. Ela simplesmente fez a sua melhor marca, RP. Para quem não sabe, talvez você corra, talvez não corra, mas se você não corre, o que ela fala ali? Bati meu RP, é o recorde pessoal dela. Ela fez o melhor tempo dela numa prova que ela não ganhou. Ela foi 8º, 9º, né? Que está 9º lugar. Ela foi na prova e estava feliz da vida e disposta a melhorar, a trabalhar para melhorar. Então, vê que satisfação que ela trouxe
de dentro dela para uma coisa externa. E como eu falo, essa motivação externa, ela também pode ser de duas formas. A forma ativa, que são esses exemplos que eu acabei de citar para você, e a forma passiva também, esses dois formatos. Eu vou dar um exemplo como que é a forma passiva. A forma passiva é quando você tem uma motivação que é externa, porém ao invés de recompensa, é meio que ao contrário, é meio que uma punição. É uma forma diferente de uma recompensa, de comemorar no restaurante, numa viagem. Vou tentar ilustrar. Por exemplo, uma vez, um colega meu de profissão, ele conversando, a gente tomando um café, obviamente, quando estamos em colegas, a gente comenta alguns treinamentos, pô, nós fomos treinar em tal lugar, pô, vai fazer tal prova que é bacana, pô, tem um percurso legal, novo ali, fazendo alguns comentários. Ele comentou comigo que na assessoria dele entrou uma empresa, ele pegou uma empresa para dar assessoria de treinamento de corrida. E o objetivo principal é porque ele era treinador de um dos donos, um dos diretores da empresa. Então, o diretor gostava de treinar e achava que na sua empresa os colaboradores não treinavam, eram quase que todos sedentários. E o motivo que ele o contratou para aquela situação foi um motivo muito simples. O diretor falou assim: olha, chega de sedentarismo nessa empresa. Eu vou estabelecer a seguinte coisa: aquele que não treinar, eu vou pagar para vocês, eu vou manter um treinamento durante um ano para vocês, 2, 3 vezes por semana, com uma assessoria que eu estou contratando, no caso era do meu colega, né? Eu vou pagar para todos os colaboradores, e aquele que treinar e não faltar durante o período de um ano, eu vou presentear com uma viagem. E vou pagar uma viagem. Era uma forma, mas essa era a recompensa. Tinha também a punição. Quem não fizer, óbvio que era de uma forma de brincadeira, não era uma obrigação, não era uma, sabe? Óbvio, acho que dá para entender de uma forma, né, suave, tranquila, mas ele colocou assim: aquele que não treinar, aquele que não fizer, não for nos treinos, vai mudar de setor na empresa, vai ser para um outro setor, vai sair do setor tal e vai para o Y, vai sair do X e vai para o Z, como se fosse uma punição, né? Uma brincadeira assim. E eu lembro que no caso desse meu colega foi um sucesso, pelo que eu me lembro, todos os colaboradores participaram, né? E ainda tinha aquelas brincadeiras internas dentro da empresa. Ai, não vamos ser punidos, eu não quero mudar de setor, de jeito nenhum, sabe? Aquela coisa legal, saudável, agradável que aquele diretor proporcionou para aquela empresa. Mas existe também esses formatos, né? Por exemplo, poxa, eu vou treinar, eu quero fazer uma programação porque eu fui no médico e o resultado dos meus exames deram números assustadores e o médico simplesmente me colocou na parede. Olha, vai treinar, porque se você não treinar, você tem um prazo de 6 meses de vida. E aí eu comecei a treinar por esse motivo. Isso também seria uma forma que não é considerado a forma ativa de recompensa, e sim eu considero a forma passiva, que é como se fosse uma punição. Coisas semelhantes a isso que eu considero como também é um formato que você tem de motivação externa para você poder deixar de lado o sofá, desligar da televisão, sair do controle remoto e partir para uma vida mais ativa, né? Então existem vários formatos. Vou citar outro exemplo. É muito legal também, da seguinte forma: tenho um casamento marcado para daqui 90 dias. Nesses 90 dias, eu quero fazer um plano de treinamento, porque chegando lá no dia do casamento, eu quero entrar naquele terno bonito que eu tenho guardado lá no meu armário. E aí eu sei que com aquele terno eu vou me sentir bem, eu vou ficar à vontade. E
eu quero me vestir e ficar bacana lá no meu casamento, naquele casamento. Ou, poxa, eu quero entrar naquele vestido, que com aquele vestido eu viro uma mulher sensacional. Então, eu preciso fazer um treinamento, um trabalho de 30 dias, 50 dias, 60 dias, 90 dias, para chegar naquele casamento, e eu vou chegar lá, eu vou ser o destaque daquele casamento. Vai ser a noiva e depois sou eu. Então, é um formato também que você pode se motivar com isso, usando essa técnica. Vou treinar para esse objetivo. E ainda você pode até arrumar um formato legal também de comemoração. Pô, e no casamento, já que eu estou dentro daquele terno ou daquele vestido que eu me programei para chegar lá e ser uma pessoa destaque na festa, quero ser legal, sair bonita nas fotos, eu vou aproveitar assim que eu conseguir esse objetivo, na festa eu vou querer dançar a noite inteira, eu quero beber à vontade, sem ficar com a consciência pesada, e aí eu vou me esbaldar naquela festa. É um formato bacana também que você pode usar. Ou seja, existem várias maneiras, é só você usar a sua criatividade, vários motivos externos que venha trazer uma recompensa para você muito satisfatória. E também por isso, vamos comemorar. Enfim, se você souber usar essa técnica, não deixe de lado, faça, use, porque ela realmente é muito poderosa. É só você usar a sua criatividade. Você conseguirá encontrar um bom motivo para a sua prática de atividade física e finalmente dar os seus primeiros passos. Eu tenho um exemplo muito legal que é de um aluno meu que ele tem um objetivo muito claro na história dele, na vida dele. Todas as vezes que perguntam para ele por que você treina como você treina, e realmente ele treina bastante, ele é um motivador, ele incentiva outras pessoas para treinar, ele descobriu que a atividade física é um excelente remédio para a vida dele, então por isso ele treina bastante, e ele simplesmente ele diz para a pessoa assim: poxa, eu tenho um motivo muito claro pelo qual eu treino como eu treino. O meu motivo é o seguinte: eu quero mostrar para os meus netos que realmente eu tenho os poderes do Batman. Simples assim. E eu acho fantástico esse exemplo. Eu acho que essa é uma técnica que eu uso bastante, eu uso com os meus alunos, eu uso com colegas, eu uso com familiares e já trouxe resultados muito bons, né? Através de alguns exemplos que eu tenho, são resultados fantásticos e que você poderia tentar usar isso. Tente, você com você mesmo, na sua casa, crie algum motivo, uma motivação externa que faça com que você dê os primeiros passos. É simples assim. Faça com que você saia para uma atividade. Lembre, não é rápido, tem um processo para alcançar, tem um processo, mas crie um objetivo, seja ele qual for, como os exemplos que eu dei. Poxa, perda de peso, emagrecimento, ficar com a cintura fina, entrar num vestido de casamento, vestir aquele terno para aquela festa que você almeja, comemorar com seus amigos uma reunião, um aniversário. Pense num projeto bacana e, após pensar e resolver qual vai ser o motivo, estabeleça o prazo que você tem e, em cima daquele prazo, você vai fazer as suas metas, você vai fazer o seu planejamento até atingir o seu objetivo. E atingindo o seu objetivo, arrume uma forma de comemorar, festejar, ser recompensado por aquilo que você pensou, que você criou, aquele objetivo que você conquistou. Assim, você vai conseguir sair, sabe, do marco zero e entrar definitivamente para uma atividade física.
E depois da primeira conquista, é muito provável que aquilo venha despertar em você essa rotina de treinamento e com isso faça com que você vá treinar e vai manter uma atividade física regular para o resto da sua vida. E por isso eu espero que eu tenha colaborado, agregado valor no seu desafio dessa jornada de ter uma vida mais ativa. Antes, eu quero terminar da seguinte forma: se você não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição, dê um joinha aí se você gostou, se você achou que esse vídeo agregou valores para a sua vida, para você. Dê um joinha aí, porque é isso, você colabora com o canal e nós estamos juntos aí à disposição para que você consiga a sua jornada de uma vida mais ativa. Valeu!